É uma alegria estar aqui com vocês e poder ministrar nesse seminário que, de alguma maneira, quer trazer a revelação, o anúncio daquelas verdades que são mais fundamentais na nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre Deus como fonte de amor. Isso é muito importante, porque nós, muitas vezes, carregamos uma imagem negativa de Deus. Eu vejo, por exemplo, isso acontecer com muitas pessoas que tiveram uma educação religiosa. Lamentavelmente acontece isso. A pessoa, por exemplo, cresceu e foi educada num colégio religioso. O que acontece? Não é fácil você controlar 250 crianças, né? Se você não tiver firmeza, você não controla. É muito difícil. Só que, muitas vezes, quem estudou no colégio religioso, acabou ficando com uma imagem negativa de Deus, porque, por exemplo, a freira lá que gritava com todo mundo, que controlava todo mundo, etc, 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 era a imagem mais próxima de Deus que ela tinha. Eu conheço pessoas que têm trauma de freira por causa disso, porque estudaram num colégio religioso e foram, digamos assim, marcados com uma imagem muito restritiva, punitiva de Deus, né? Ou, às vezes, nem estudaram num colégio tão rígido, mas que, por exemplo, tinha lá os horários de rezar, e tinha que rezar todo dia, e tinha que ir à missa, e tinha que se comportar dentro da igreja, e etc. Às vezes até numa família um pouco mais rigorosa, que a pessoa depois ela diz, nossa, oração para mim é uma coisa que me comunica algo pesado, algo que não tem leveza. E naquilo está embutida uma imagem negativa de Deus. Uma imagem restritiva de Deus. Ora, é verdade que Deus pune? É. E ele pune de dois modos, né? Uma vez eu ouvi dizer um amigo italiano uma frase muito forte. Ele disse que quando Deus quer punir alguém, ele simplesmente diz: seja feita a tua vontade. E aí, a pessoa vai ter que arcar com as consequências das más escolhas dela. Ao contrário, quando um homem é temente a Deus, é reverente, ele tem amor, ele pede inspiração e Deus inspira. E às vezes Deus inspira de um jeito que a gente nem gosta. Porque ele mostra o que a gente não quer ver, ele faz a gente passar por situações difíceis e ele nos livra, muitas vezes, daquilo que nós mais queremos, mas que é um mal real. Só que a gente não vê assim. Mas esse é o homem que vive debaixo da inspiração. Aquele que não vive debaixo de uma inspiração, de um cuidado, de uma providência, de uma dependência, de uma tutela paterna, ele está abandonado às suas próprias forças. E a consequência disso é que, infelizmente, ele vai ter que arcar com prejuízo. Isso é uma espécie de punição. Mas não é que Deus está ali castigando. Não. São as consequências dos nossos maus atos, das nossas más escolhas. E, geralmente, quando nós pensamos apenas com os nossos critérios, nós cometemos muitos erros. Porque a nossa visão do mundo é muito parcial. E é verdade que também Deus pune com a morte eterna no inferno para quem escolheu o caminho do mal. Isso é verdade. Só que isso não é toda a verdade. A verdade mais fundamental, na verdade, é outra. É o que nós lemos no Evangelho de São João. Primeiro versículo que eu decorei na Bíblia. João 3,16.
que é o básico, é o fundamental, é a conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Então ele diz: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é muito forte. Mas para nós percebermos a força que ele tem, nós precisamos, mais do que lê-lo com atenção, nós precisamos perceber o peso dessas palavras. Ele diz: de tal modo Deus amou o mundo. A palavra grega para mundo aqui é a palavra cosmos. De tal modo Deus amou o cosmos que lhe deu o seu Filho unigênito. Então, Deus amou o cosmos. Deus amou no sentido de que ele criou o mundo. É uma pergunta que nós muito poucas vezes nos fazemos, que é: por que Deus criou o mundo? Ele não precisava do mundo. O mundo não acrescentou em Deus nenhuma bondade que ele não tivesse. O mundo não trouxe para ele algo que ele não tinha. Porque, sendo Deus, ele é totalmente autossuficiente, mas com o sentido pleno da palavra. Ele não precisa de nada nem de ninguém, ele é Deus. Portanto, por definição, ele se basta. Ele não tem deficiências. Ele não precisa ser completado por outro. Por que ele criou o mundo? E veja, essa pergunta para o cristianismo é ainda mais forte. Por quê? Se nós temos uma compreensão de Deus como indivíduo uno, alguém poderia dizer: Deus criou o mundo porque ele precisava de alguém, ele precisava de algo a fim de comunicar a sua própria bondade. Só que Jesus nos revelou a coisa mais impressionante que alguém poderia ter revelado, mas não só isso. Também a mais lógica, mas é que, pela nossa razão, nós não chegaríamos a essa verdade. Que é o fato de que Deus não é um eterno solitário. Ele é trino. O que significa isso? Vejam bem. Ontem eu fiz até uma postagem no Facebook explicando um pouco isso em termos um pouco simples. Que é o seguinte: o bem é difusivo. São Tomás, quando escreveu essa frase, estava falando de algo muito evidente. Então, por exemplo, uma chama aquece, assim como uma pedra de gelo esfria. Então, qualquer ente transmite aos outros a sua bondade específica. Isso é uma condição de qualquer criatura, de qualquer ente. Só que quanto mais um ente é perfeito, mais ele tem intimidade e mais ele comunica a sua intimidade. Então, por exemplo, uma planta comunica a vida na semente. Uma pedra não pode fazer isso. Mas a planta tem intimidade, ela é viva. Então ela comunica a vida. O ser humano, além da vida, ele transmite os seus sentimentos. Quando ele ama alguém. Ele transmite a sua sabedoria quando ele ensina. Nós damos muito da nossa intimidade. Ora, nessa escada de seres, o ser supremo é Deus. Então seria uma coisa estranha que ele existisse e não comunicasse
a sua intimidade. Então Jesus Cristo nos revelou essa grande verdade, de que eternamente o Pai comunica o ser ao Filho. E ele comunica ao Filho ser Deus, ele é Deus com o Pai. E o Pai e o Filho comunicam o ser ao Espírito Santo. E como Deus se conhece no Filho e se ama no Espírito, então o círculo se fecha. Nós temos a Santíssima Trindade. Então Deus não é um eterno solitário. Deus, ele é pleno de amor eternamente, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo são essa comunhão eterna, autossuficiente, subsistente. Então isso agrava o nosso problema. Por que Deus criou o mundo? Se inclusive ele ama a si mesmo eternamente nas três pessoas da Trindade, de uma maneira perfeitíssima e infinitamente autossuficiente. A única resposta possível é: Deus criou o mundo unicamente para exprimir o seu amor. Sem necessidade nenhuma. Com um ato livre, gratuito, a fim de exprimir o amor que ele tem. Portanto, todos os entes da criação, o mundo inteiro, exprimem o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a vontade de Deus, amar. Ele ama. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a imensidão dos planetas, das galáxias, por que Deus criou tudo isso? Para mostrar a exuberância do seu amor. Para que nós olhássemos para o universo inteiro e percebêssemos: Deus é maior do que tudo isso. E mesmo assim, sendo maior do que tudo isso, tendo criado essa proporção infinita, e no meio disso, ele ter colocado esse planeta, para que nós entendêssemos a imensidão do seu amor por nós. E é impressionante isso, né? Que o nosso planeta, diante do universo, é menor do que um grão de areia diante de nós. É menor do que um grãozinho de poeira diante de nós. E quem nós somos dentro desse planeta? Queridos, se nós tivéssemos uma aglomeração aqui de 5.000 pessoas e alguém corresse 1 quilômetro de distância, nós seríamos não identificáveis ao olho humano. Ninguém saberia quem somos nós no meio daquela massa. Quem somos nós diante do mundo? Nós somos quase nada. E diante do universo, então, de uma maneira incomensurável, nós somos quase nada. Quase nada. E, no entanto, Jesus diz a Nicodemos: Deus amou o cosmos. Deus amou o cosmos. Isso significa que o amor de Deus tem dimensões transcosmológicas. Está muito para além da medida do cosmos. Se nós pensarmos em algo que no nosso nível tem um nível um pouco cosmológico, por exemplo, uma tempestade. De vez em quando acontece, né? Uma tempestade. Esse ano aconteceu na Bahia. Uma tempestade tremenda. Quem que controla uma tempestade? Quem que controla um furacão? No hemisfério norte tem furacões, né? Aqui a gente tem ciclones.
no hemisfério sul. Quem é que controla um ciclone? Quem é que consegue fazer um furacão parar? Hoje nós temos, assim, um potencial imenso. Nós temos bomba atômica. Se nós explodíssemos uma bomba atômica durante um furacão, a bomba atômica não conseguiria parar o furacão. Por quê? Com a força cosmológica que ele tem, ele é incontrolável. Deus amou o cosmos. Isto significa dizer que o amor de Deus é obstinado e totalmente incontrolável. Ele não pode ser parado por nenhuma criatura. Assim como ela jamais vai conseguir parar um furacão. Assim como ela não terá condições de controlar uma tempestade. Assim como não existe tecnologia que possa controlar um terremoto. Nós não somos capazes de parar o amor de Deus por nós. De engessar, de paralisar, de congelar o amor de Deus por nós. E isto é um fato. É um fato que nós precisamos, diante da palavra de Deus, admitir. Nada do que eu fizer pode parar o amor de Deus por mim. Assim como uma arvorezinha que é sacudida por um furacão, não consegue fazer nada a não ser sentir a força do furacão sobre ela. Assim como uma cabana, ou mesmo um prédio, é impotente diante de um tsunami. Não pode conter a força de um tsunami. Nós não podemos parar o amor de Deus. Nós somos intensamente vulneráveis diante do amor de Deus. Por que nós temos que entender isso? Porque a maior parte das pessoas entra em crises desnecessárias, porque são crises de incredulidade. Então, por exemplo, elas cometem uma grande burrada na vida e dizem: ai, Deus não me perdoará. O que eu fiz é indesculpável. Pode ser indesculpável do ponto de vista humano. É verdade. E mesmo assim, tem muitas coisas do ponto de vista humano que, olha, eu vou te dizer, hein? A vida não é matemática. Uma vez, uma mulher me procurou. Ela era uma mulher muito bonita, jovem, de posição. E ela se juntou com um homem, que o homem era ignorante, feio, como eu nunca vi na minha vida. E não tinha uma mão na frente e outra atrás. Era um coitadinho. Pois bem, o sonho dela era ser mãe. Ele era estéril. O sonho dela era casar na igreja. Ele já era casado. E não apenas isso. Depois de 15 anos de união, em que tudo ali era o contrário do que ela queria, do que ela precisava, ela me liga e diz assim: ele me traiu. Aí eu falei: tudo bem, vem falar comigo. Pensei que fosse uma traição, né, assim. Ele a traiu com 11 mulheres ao mesmo tempo. O que qualquer pessoa normal, e eu acho que eu talvez seja, pensaria diante de um quadro desses? Acabou, né?
Acabou. Estão juntos até hoje, queridos. Estão juntos até hoje. Se até uma coisa dessas um ser humano perdoa, está provado que não tem nada imperdoável, né? Não existe nada que não seja imperdoável. Ora, o que eu quero dizer com isso? Nós somos ridículos quando nós colocamos em xeque o amor de Deus por causa daquilo que a gente faz. Nós somos arrogantes, nós somos soberbos, nós achamos que uma pulga pode controlar a força de um furacão. Nós estamos achando que nós temos condições de conseguir condicionar um amor tão absolutamente obstinado como o dele. É ridículo, é desproporcional. E me desculpem dizer, é burro. Deus não me ama pelo que eu faço. O que eu faço é insignificante. É como uma pulga gritando. Alguém escuta os gemidos de uma pulga? Quer dizer, uma pulga me ofendeu. Nossa, será que eu ouvi isso? É desproporcional. É exatamente, ou até muito maior, do que aquilo que nós conseguimos fazer diante do obstinado amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é completamente incontrolável. Ele simplesmente nos ama. E nós somos incapazes de fazê-lo deixar de nos amar. Porque a única razão pela qual ele nos criou foi exatamente essa. Porque ele nos ama. Nós precisamos aceitar esse fato. Nós precisamos admitir esse fato e crer nele. Note que Jesus disse: de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, seu Filho unigênito, lhe deu. Nós realmente desconhecemos quem é Jesus Cristo. Por quê? Talvez não seja necessariamente por falta de catecismo, mas seja falta de uma fé vibrante, viva, clara, lúcida, transparente. E pelo excesso de naturalismo, porque todos nós, em alguma medida, somos contaminados com a ideia de que Jesus é o homem de Nazaré. É um homem bom, ele morreu injustamente. Esses dias eu estava numa família e tinha 2 priminhos em idade de catequese. E aí eles estavam falando sobre o horror da paixão, que eles viram sobre a paixão e ficaram muito tristes, né? Eu achei bem interessante isso, porque isso mostra o nível de paganismo que está presente na sociedade. Porque meditar a paixão é uma coisa que um cristão faz desde que ele é tão pequeno que ele nem se lembra exatamente quando ele começou a considerar o fato de que Cristo morreu crucificado. Então, quando eu vejo uma criança, sei lá, de 12 anos, chocada com isso, quer dizer que o cristianismo não entrou nela tão cedo assim. E, na verdade, não tinha nem entrado até aquele momento, né? E aí a avó perguntou, mas por que Jesus morreu? Por que isso aconteceu com ele? Aí o menino falou assim, não, eu sei por quê. Isso aconteceu com ele porque ele mexeu com a posição de algumas pessoas privilegiadas no tempo dele, e aí, para se vingarem dele, eles o mataram na cruz. Veja bem, isso daqui que o garoto falou é a reprodução textual do verso de uma música que se canta em muitas igrejas, que diz assim: um certo dia, num tribunal, alguém levou o jovem Galileu.
Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram os seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. É um verso de uma música. Ou seja, ele estava dizendo que Jesus morreu por razões políticas. Aí a avó falou para ele: não, meu filho, ele morreu para redimir os nossos pecados. E ele ficou assim, sem entender o porquê de tudo aquilo. Exatamente esse tipo de consciência que está na cabeça de muitos cristãos nos dias de hoje. Eles não conseguem entender o que tem a ver a cruz de Jesus, o que ele fez comigo, etc. Não conseguem perceber isso. Ora, vocês vão, ao longo desse seminário, percorrer esses temas. Eu não quero adiantar nada. Eu só quero dizer o seguinte: o que Jesus diz aqui, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, significa tudo para Deus. Vejam, Deus nos amou a ponto de nos dar o seu Filho único. Ou seja, Deus, na sua intimidade, é pai e filho. O Filho, diz o autor de São Paulo na carta aos Colossenses, ele é a exata expressão do seu ser. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a palavra viva, é Deus que na sua intimidade diz quem ele é. O Filho significa o quê? Significa que ele é a expressão perfeita e racional de quem é Deus, na sua própria intimidade. Deus deu o seu Filho único. Ele deu a quem? Ao mundo. A esse mundo corrompido, como diz São João na sua primeira epístola, logo no capítulo 2, tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ou seja, o mundo está marcado pelo egoísmo, pelo pecado, pelo amor próprio. Esse mundo egoísta, para esse mundo egoísta e para corrigir esse mundo egoísta, Deus deu o seu Filho. Queridos, São Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, lá no capítulo 5, que quando nós éramos pecadores, Deus enviou o seu Filho para expiar os nossos pecados. Ele não enviou o seu Filho como um presente para quem é bom. Como a gente faz, né? Quando uma pessoa é muito boa para nós, quando nós estimamos muito uma pessoa, quando nós queremos muito bem uma pessoa, aí nós vamos até essa pessoa e falamos assim: olha, estou te dando isso aqui. Estou te entregando isso aqui. Me lembro de uma amiga que me queria muito bem. Uma vez eu fui transferido logo no início do ministério para uma paróquia longe, bem difícil, e ela me trouxe um lençol muito bom. E ela pegou aquele lençol, assim, ela vinha abraçada com aquele lençol e me deu aquele lençol. Quer dizer, o melhor que ela podia me dar naquele momento. Por quê? Porque eu era uma pessoa que ela gostava, uma pessoa que tinha feito alguma coisa boa para ela. Não foi isso que Deus fez. Ele pegou o seu Filho, por amor, e deu para os bandidos, para salvar os bandidos, para salvar os criminosos. É que nós não percebemos como o pecado é ruim. Nós não nos damos conta de quanto o pecado é aversivo para Deus. O nosso modo de encarar o pecado é extremamente humano. Então nós achamos que o pecado é uma espécie de erro de ortografia, que é uma falha.
Nós não consideramos o peso que o pecado tem enquanto um ato de rebeldia contra Deus. Porque quando eu peco, o que eu estou fazendo na prática? Quando eu peco, eu coloco a vontade de Deus numa balança, de um lado, coloco a minha vontade do outro lado da balança e digo, a minha vontade tem mais peso que a vontade dele. O que eu quero é mais importante do que o que ele quer. E não importa que a Escritura inteira esteja escrita para dizer o que o pecado vai produzir em mim, enquanto maldade, enquanto consequências horrorosas, punições pelas minhas más escolhas, não importa. Eu digo, Senhor, todas as suas advertências, para mim, pouco interessam. Nesse momento, eu escolho a minha vontade em detrimento da tua. Esta arrogância que o pecado tem é o que faz com que nós nos tornemos extremamente odiosos. Não porque Deus nos odeia, mas porque nós nos tornamos assim. Vejam, pensa assim, que você tem um teu filho único, muito querido, que você tratou com o melhor do que você pôde, você colocou nas melhores escolas, você investiu tudo que você tinha, você amou, você educou, você fez com ele tudo o que você podia fazer. Aí, esse filho único em que você colocou todo o seu amor, ele se torna o exato oposto do que você criou para ele ser. Aquilo que você mais odeia no mundo. Tudo que você odeia. Pensa assim no que você mais detesta. O amor que você tem por ele fará com que ele se torne extremamente aversivo aos seus olhos, agressivo diante de você. Me lembro, por exemplo, de uma menina, filha única, criada com extremo amor pela sua família, que num determinado momento se perdeu e que se tornou uma prostituta vulgar, das piores, com todo tipo de adereço horrível. Ela se monstrificou. E a sua vovó a encontrou assim. A cena era uma cena de violência. Ela dizia, por que você fez isso? Como é que você virou isso? Por que você se tornou assim? Ela se tornou aversiva para a avó. E mesmo se naquele momento ela deixasse de existir, alguém pegasse a fotografia e quisesse mostrar, a avó diria, eu não quero ver. Eu não quero ver. Porque ela se tornou o perfeito oposto do que eu criei ela para ser. Ela virou o contrário daquilo que eu amo. Porque eu a amo, eu detesto aquilo que ela virou. Eu me lembro de uma mãe que uma vez foi à cadeia visitar o seu filho, que tinha se perdido, se tornou um traficante, tinha matado o filho de uma outra mulher. E ela batia no filho, diante de todo mundo, e dizia, por que você fez isso? Ou seja, o sentimento dela é de um amor extremo, mas que diante do monstro que aquele filho dela se tornou, ela não consegue senão bater nele, diante dos olhos de todo mundo. Pois é, ao invés de bater em nós, Deus nos deu o Filho único dele. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu o Filho único dele para os bandidos que não se convertem,
para esses bandidos que continuam, confessam, continuam pecando. Que o tempo todo pensam apenas em si, no seu proveito, no seu prazer, no seu conforto, naquilo que é melhor para si, que não olham para Deus, para o fim sobrenatural, para a eternidade, que não conseguem organizar a sua vida em função da fé. Para esses que, embora tenham sido batizados, vivem talvez até pior do que os pagãos. Ele deu o Filho dele por nós, porque Ele nos ama. Ele deu o Filho dele por nós. Ele nos escolheu. Ele inventou um jeito para nos salvar. Porque o pecado, queridos, é realmente aversivo diante dos olhos de Deus. Porque Ele é santo. O nosso grande problema é o fato de que Deus é santo. E Ele é incorruptível. O pagão acha que pode comprar Deus com um sacrifício, com uma esmola, com um ato de devoção fingido. Os deuses pagãos, no fundo, são isso, né? Você pode ser o que você quiser, desde que você cumpra uma obrigação, pague um preço, dê alguma coisa, estabeleça uma oferenda. Ele se corrompe por aquilo. E ele vai assumir o seu lado. Não importa se você está certo ou errado. Na concepção dos deuses pagãos, se você deu uma oferenda para ele, ele se deixa corromper. O Deus da Bíblia não, ele é santo. Ele é incorruptível. Esse é o nosso grande problema. Porque nós somos pecadores. E como pecadores, egoístas, mesquinhos, invejosos, indolentes, cheios de preguiça, indispostos para coisas sobrenaturais, como pessoas que são o tempo todo guiadas apenas pelo seu proveito, pelos seus desejos mais baixos, pela sua vontade de autossatisfação, etc, etc. Ele tem um dilema. E o dilema dele é: eles merecem ser punidos. Eles merecem ser castigados. Só que, se Ele nos pune, Ele deixa de ser misericordioso. E isso é impensável para Ele. E se Ele não nos pune, Ele deixa de ser justo. Isso é incompatível com a santidade incorruptível dele. E aí? Como resolver isso? Como é que ele pode resolver essa questão? Esse dilema que nós criamos para ele? Ele inventa um jeito. Ele se faz homem. Deus envia o seu Filho, Deus dá o seu Filho a nós. Ele se faz homem para que, assumindo os pecados de nós todos, Ele possa puni-lo em nosso lugar para nos perdoar. Portanto, a encarnação e o sacrifício de Jesus são a coisa mais importante que existe. Porque Deus inventou um jeito de ser misericordioso sem ser injusto. E de ser justo sem ser impiedoso. Ele deu o seu Filho ao mundo para que ele fosse morto, levando os nossos pecados, a fim de que pela fé no que ele fez por nós, nós possamos ser salvos por ele. Apenas para que ele exerça conosco misericórdia, para que ele exerça bondade, para que ele exerça piedade, para que ele exerça compaixão,
para que Ele nos lave, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, para que nós possamos, no tempo dessa vida, nos converter. E olha, queridos, a gente vê como o ser humano é ruim. Hoje mesmo uma pessoa me falava, ela dizia: padre, quase que eu abandonei esse ramo de tanto ver maldade. Eu já vi pessoas quebrarem a perna uma das outras, literalmente, para que o outro não participe de um concurso. Eu já vi trapaças de todo tipo, porque o ser humano, sobretudo hoje em dia, ele acha que tudo vale a pena por causa dos seus sonhos. Se eu tenho um sonho, eu tenho que fazer tudo para isso. Eu não preciso ter moral. Eu estou dispensado de ter uma moral, se for para alcançar os meus sonhos. Eu destruo a família dos outros, eu passo em cima das pessoas, eu faço todas as crueldades e acho que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Este é o ser humano, egoísta. E muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão no caminho de Deus e a gente percebe, gente, não aconteceu uma conversão interior, do fundo da alma. O que aconteceu foi apenas um verniz estético, meramente. Eu passo a me comportar exteriormente como um cristão, como um católico, por amor à beleza que aquilo tem, porque é bonito mesmo, né? É bonito você ser uma pessoa que vai à igreja, que reza, que é certinha, que por fora demonstra uma correção. É bonito. E muitas pessoas têm um encontro com Deus apenas no nível estético. Eu vivi uma vida horrorosa e agora eu quero construir uma vida bonita. Mas o coração não se converteu. Não creu no que Cristo fez de tal modo que o que Ele fez se torna, para mim, a minha pedra angular. A minha pedra de esquina, o meu princípio arquitetônico. A partir do que Ele fez por mim, eu não quero outra coisa senão amá-lo, servi-lo, ser reconhecido pelo que Ele fez, ter para com Ele gratidão. A partir do que Ele fez por mim, a única coisa que eu quero é viver para Ele, porque eu sei que é Ele que me salva. Não é nada do que eu faço, é tudo o que Ele fez. Isso é cristianismo. Isso aqui não é uma espécie de caminho de autoaperfeiçoamento. Não é um salão de beleza em que eu procuro me adequar a determinados padrões comportamentais a fim de ser aceito por um grupo. Não! O que me salva não é o que eu faço. O que me salva é o que Jesus fez por mim. E por isso eu entendo que o ato supremo de amor foi Deus ter me dado o Filho dele sem que eu merecesse, eu sendo esse lixo que eu sou. Eu sendo essa pessoa má, arrogante, merecedora de castigo, de punição. Ele resolveu, num ato supremo de misericórdia unilateral, me amar. E levar o amor que Ele tem por mim até as últimas consequências de dar o seu Filho unigênito, a fim de que quem nele crê, de quem crê em Jesus, no que Ele fez, possa ser salvo por Ele, pelo que Ele realizou. Esse é o amor de Deus. Eterno, imutável, incomensurável, inabarcável. É um amor obstinado e é um amor que chegou até as últimas consequências. Na última ceia, Jesus diz para os apóstolos: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E eu vos chamo meus amigos.
Porque eu vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. E tudo o que eu ouvi do meu Pai é isso. É a realidade de um amor que chegou até as últimas consequências de dar tudo. De dar a vida, de se entregar por completo. Ou seja, o amor que ele tem por mim não é um amor asséptico, não é um amor de quem coloca luva, máscara, de quem se protege, se esteriliza diante da minha sujeira. Ele não tem nojo de mim, ele não tem nenhum tipo de distâncias ao meu respeito. Ele não tem pudores quando o assunto sou eu. Ele me toca, ele me abraça, ele me pega, ele me leva para junto de si. Ele me ama a ponto de morrer no meu lugar e de se comprometer comigo num pacto de sangue, de vida e de morte. O amor dele por mim é surtado, chega até as consequências mais absurdas. Esse é o amor dele por mim. E como é que eu posso admitir na minha vida amá-lo assim, de um modo formal, frio, apático, indiferente, de um modo protocolar, como de alguém que diz assim: ah, você ama Deus? Ah, sim, eu amo. Por que amor é esse? Não o amor de quem está com o coração queimando. Alguém me dizia hoje de um verso escrito por Bach num oratório, em que ele dizia: eu te acolherei com o meu óleo fervendo. Ou seja, quem realmente ama Cristo é como a esposa de Cântico dos Cânticos, está com o coração fervendo. Está cheio de azeite no seu interior. Não ama de modo distante, mas ama de verdade, com o amor que afetiva e efetivamente entendeu que o que ele fez, ninguém faz, que o que ele fez é o definitivo, o eterno, o completamente necessário, e daqui por diante a única coisa que me importa é ele. É o amor dele, é a caridade dele, é a misericórdia dele, é não desapontá-lo, é não renegá-lo, é não rejeitá-lo, é importar-se com ele, é ter para com ele todas as atenções, é fazer dele o centro de tudo, porque eu sei que ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador, por amor meu. E a verdade é que essa geração em que nós vivemos é uma geração nojenta, porque ela se comove diante de um cachorro e não se comove diante de um Deus crucificado. Ela passa diante de um crucifixo com indiferença e enche os olhos de lágrimas diante de um cão que é incapaz de dizer eu te amo. As pessoas estão loucas, achando que as reações fisiológicas de um animal são humanas, enquanto desprezam solenemente o amor de um Deus que chegou até as últimas consequências. Essa geração merece o inferno, não merece o céu. Merece ser condenada, assim como alguém que lança uma pedra de moinho no fundo de um mar, ser lançada por Deus com toda a fúria no fogo do inferno, porque despreza a sublimidade do amor de um Deus que chega até essas últimas consequências por nós, enquanto superestima de uma criatura irracional. Eu já vi gente dando beijo em cobra e chamando uma calopsita de o amor da sua vida. Isso não é normal. Isso tem um nome, chama-se apostasia. Abandonaram o Deus que os criou por bichos, para se tornarem semelhantes a eles. E, no entanto,
ele nos convida para a intimidade com ele. Em 1 João, ele diz coisas que são impressionantes. Ele diz: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama, mas amor aqui é ágape, ou seja, todo aquele que está impregnado desse amor sobrenatural, da consciência de ser amado por Deus em Cristo até o derramamento de sangue, e, portanto, desinimizou seu coração e tirou de dentro dele todo tipo de distância, todo tipo de preconceito, de raiva, de revanchismo, de vingança. Todo aquele que entendeu a obstinação desse amor e se surpreendeu com ele, e que, portanto, está reconciliado, está em paz com Deus. Ele não sabe detestar, odiar. Esse aí nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, aquele que não tem ágape, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, nisto, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por Ele. Ele deu o seu Filho, Ele morreu por nós e Ele ressuscitou para que nós vivamos por Ele. Para Ele, nele, com Ele, através dEle, para que Ele seja o nosso coração, para que Ele seja o centro vital em torno do qual nós vivemos, assim como a terra vive em torno do sol e vive graças ao sol, pelo calor que vem do sol, nós vivemos por Cristo, por causa de Cristo, por Ele. É isso que significa isso. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Ágape para Deus é isso. É que Deus, Ele não se bastou na sua intimidade, resolveu criar um mundo por amor, esse mundo foi ingrato com Ele, então Ele enviou o Filho dEle para morrer no nosso lugar, para expiar os nossos pecados, e não apenas isso, para nos dar a vida dEle, para que através da vida dEle nós possamos amar ao Pai, amar ao próximo, amar a nós mesmos, amar o mundo, amar tudo através dEle. Isso é ágape. Não dá para entender ágape sem entender o sangue de Jesus, sem entender o que Ele fez, o que Ele faz, sem entender a vida dEle agora, aqui, agindo por nós. Não tem como entender ágape. Hoje em dia se fala de amor, inclusive em muitos púlpitos, em muitos ambientes cristãos, de uma maneira pagã, errada. Fala-se do amor apenas em termos humanos. Ah, Deus é amor. Que amor que é Deus? É amor assim, esse amor de colega, de tolerância mútua. É um amor horizontal, é um amor de aceitação, em que você diz, olha, o que te faz feliz? Ah, o que me faz feliz é fumar maconha. Ah, que maravilha, então faça aquilo que te faz feliz. Eu amo você do jeito que você é. O que te faz feliz? Não, o que me faz feliz é eu me destruir com essas substâncias e tudo mais, eu me enrolar com as pessoas que eu sentir vontade, que eu tiver desejo no momento, é isso que me faz bem. Então nós nos aceitamos, nós nos acolhemos mutuamente. Isso aí que é o que as pessoas entendem hoje por amor. Nada mais diferente do que o Evangelho. Que amor para o Evangelho é Deus dando o seu Filho para pagar pecado. E para que nós possamos, através do que Ele fez, viver para Ele e por meio dEle viver para todas as pessoas. O amor de Deus não é essa banalidade que está presente no mundo de hoje. O amor de Deus não é isso que as pessoas chamam de amor, esse amor meramente filantrópico, meramente de amizade que as pessoas têm umas pelas outras.
é uma falsificação do amor do Evangelho. Amor para o Evangelho é olhar para o que Deus fez por mim. A palavra ágape, no tempo dos apóstolos, era a palavra menos usada para amor. Havia outras. A palavra mais usada é a palavra filia, que é o amor de amizade. Mas que também não é esse amor de amizade como, né, existe entre os maconheiros. Não. É o amor de amizade de alguém que, por amor ao outro, é capaz, inclusive, de salvá-lo de um naufrágio contra a vontade dele. Amor de amizade que chega a essas consequências. Havia o amor storge, que é o amor da mãe pelo filho, também muito louvado na literatura grega. Havia o amor eros, o amor do homem pela mulher, em que ele se interessa pela mulher. Mas o amor ágape não era muito mencionado no tempo dos apóstolos, nem louvado. Por quê? Por uma razão simples. Ágape vem da palavra ágo, em grego. É uma das hipóteses, mas é muito verossímil essa hipótese. Que é a atitude que alguém tem quando abre a porta de casa, alguém toca na porta, abre a porta, e é alguém muito querido que você não via há muito tempo. E que te surpreende com uma visita inesperada. Você, nossa, você é aqui, isso é ágo. Então, agape é esse sentimento. Por que não era muito usado no tempo dos apóstolos? O grego é uma língua muito fluida, né? Ela vai ganhando significados diferentes ao longo dos séculos. E no Oriente, as pessoas são diferentes que no Ocidente. No Oriente existe um senso de hospitalidade que nós não temos aqui. Quando você chega na casa de alguém que é oriental, você é o centro das atenções por 2, 3 dias. Você se sente a melhor pessoa do mundo. Você fala, meu Deus, será que eu sou tudo isso? Nem eu sabia. Né? Porque isso faz parte da etiqueta oriental. A acolhida, ser anfitrião. Então, agape acaba não significando muita coisa na prática, dentro do mundo oriental. Porque é uma atitude que você tem por educação com todas as pessoas que te vão visitar. Mas não significa que exatamente você é a pessoa mais especial do mundo. É uma espécie de etiqueta, muito bonita, por sinal, mas que não tem um lastro profundo demais. Então não era muito usada. Por que os apóstolos escolheram a palavra agape para falar do amor de Deus? Porque quando o evangelho é anunciado, é como se nós abríssemos a porta e nós disséssemos, a que ponto o Senhor chegou por amor de mim? Isso deveria gerar em nós uma atitude de admiração contínua. Contínua. A gente muitas vezes se admira com o mal. Então, por exemplo, digamos assim, que você descubra que a sua melhor amiga fala mal de você por todo lado, a torto e a direito. Aí você descobre aquilo, alguém grava e te manda um áudio. Né? Aconteceu uma vez isso comigo, sabe? Um amigo meu, que eu gostava muito dele, gosto até hoje, eu não perdi a amizade não, mas eu estava falando com ele no Viva Voz e na hora que desligou a ligação, sabe quando trava e você não consegue desligar? Eu não conseguia desligar, eu tentava desligar e não conseguia. Eu tinha travado no carro. E aí ele começou a descer a língua em mim. Terrivelmente. Né? Coisas horrorosas. Né? Aí eu fiquei uns dias assim pensando, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Que coisa horrível. Eu fiquei de queixo caído com aquilo. Né? Pois é, nós devíamos ficar de queixo caído com o amor de Deus. Com o que Deus foi capaz de fazer por nós. Quando esse amor é anunciado, quando o ágape de Deus é anunciado por nós, nós devíamos ficar assim admirados, embasbacados, completamente
eufóricos, nós devemos ficar chocados com isso o resto da nossa vida. Mas não apenas isso. Porque isso não é uma teoria, isso é uma realidade que entra em nós. Deus pega o próprio amor incriado e sobrenatural dele e coloca dentro do nosso coração pela graça. São Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus não é só uma informação, é uma realidade. Ele pega esse amor eterno e ele coloca dentro de nós. Então, nós deveríamos ficar a vida toda um pouco assim chocados com isso. Portanto, ágape aqui é cheia de fé. E é por isso que diz São Paulo que a fé opera pela caridade, pelo amor, por ágape, através do ágape. A fé opera pelo amor, porque sem fé eu não entendo isso. Mas quando isso entra em mim, isso deve me encher de admiração, de um susto, de um sobressalto, de uma completa atitude de enlevo, de embabascamento, de maravilhamento. Este é o ágape de Deus. E é esse amor de Deus que tem que nos ensinar a desaprender qualquer coisa que seja ódio, raiva, rancor, decepção, falta de perdão. É só esse amor que nos cura de tudo isso, quando nós o levamos a sério, mediante a fé. A minha oração é que o anúncio do amor de Deus provoque em você uma perplexidade. Aquilo que Deus fez conosco é algo, assim, incompreensível. Pensa, por exemplo, né? Que você estivesse, por exemplo, sei lá, na Praça de São Pedro. Peregrinação com todo mundo lá no meio da multidão. E, de repente, todas as atenções se voltassem sobre você e o próprio Papa te colocasse no trono dele e te tornasse o centro das atenções, o objeto do carinho, do afeto. E te dissesse o que você quer, o que você está precisando, eu quero te ajudar. Você ficaria completamente perplexo diante disso, porque você diz, quem sou eu? Eu não sou ninguém para ter um negócio desse. Inclusive é ilógico, é impensável, né? É absolutamente impensável. Foi isso que ele fez conosco. Ele nos colocou na posição de filhos. E conforme diz o profeta Isaías, o profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está dizendo, me chama, que eu te digo, eis-me aqui. Eu te dou a minha atenção. Ele está dizendo, como diz a igreja de Laodiceia no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Não é você que tem que vir bater, buscar, procurar. Não. Eu estou interessado em você. Eu bato a porta e se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você e vamos ficar juntos, eu e você e eu. Ele faz isso conosco. E Ele é Deus. Nós seríamos mais invisíveis aos olhos dele que uma pulga no meio desse salão. Mas todas as atenções dele se voltam para nós. E ele diz, eu me importo com a sua vida. E quando Jesus é perguntado pelo mestre da lei, qual é o maior mandamento? Ele diz, o maior e o primeiro mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Amarás. Esse é o mandamento. Veja, ele não diz assim, ó, o primeiro mandamento é você pegar
um carregamento e levar nas costas a pé até a Aparecida. O maior mandamento não é você camelar como um desgraçado para poder mostrar alguma coisa. Não, o maior mandamento é amar. Quer dizer, ele olha para a nossa vida insignificante e deficiente, suja, e ele diz assim: eu valorizo o amor que você tem por mim. Num coro de 1000 vozes, ninguém reconheceria a nossa voz. Mas no universo inteiro, com a expressão que ele tem, ele diz: eu reconheço o diferencial do seu amor, que é resultado da graça que eu coloquei dentro de você. Ele faz diferença para mim. E eu me importo muito com isso. Porque eu não quero que você faça coisas. Eu quero que você me ame e eu quero ser testemunha da completude desse seu amor por mim. Isso aqui é grandioso demais. O senhor podia pedir para a gente esse amor, né, Padre? O senhor podia pedir para nós agora. Sim. Isso é grandioso demais. Ele só pede isso. Ele está preocupado com isso. Com relacionamento mesmo. Então, hoje, que a gente se abra um relacionamento verdadeiramente amoroso com Deus. E que nós pensemos: será que eu tenho sido suficientemente amoroso com Ele? Será que eu tenho sido atento a Ele? Como é que eu tenho tratado esse amor tão poderoso que Ele tem por mim? Se nós nos preocuparmos mais com isso, de certo, muita coisa vai mudar na nossa existência. Porque quando o amor for o centro, e o amor a Deus for o primeiro mandamento mesmo para nós, então, tudo ficará bem. Porque Ele estará no lugar que Ele tem que estar. No centro e no alto. Vamos ficar em pé? E vamos rezar? Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha trazendo um batismo de amor para o coração de cada um de nós que está aqui nessa tarde. Nós sabemos pela Tua palavra quanto Tu nos amas. E a que ponto chegou o Teu amor por nós. Quão grandioso é o Teu amor. Quão perfeito. E quanto Tu és amável e gracioso para conosco. Enche-nos com a exuberância do Teu amor. E faz-nos hoje amar-te. Ensina-nos a amar-te verdadeiramente. Ensina-nos a perceber que nós nos temos amado a nós mesmos em primeiro lugar, que nós temos colocado pessoas no nosso foco em primeiro lugar, que nós temos feito da nossa vida um palco pelo qual tantas criaturas do nosso próprio eu passam e ocupam o centro. Hoje, dá-nos a graça de fazer de Ti o centro do nosso coração, o objeto dos nossos afetos, a fim de que sejamos inteiramente impactados pela verdade inconteste de que Tu nos amas com um amor eterno. Nós queremos Te pedir que o peso do Teu amor chegue ao coração de todas as pessoas que estão conosco. Quantas pessoas que estão em casa, na nossa família, que não conhecem nada disso, que ignoram que Tu os amas assim. Hoje nós Te pedimos também por eles.
para que todos sejamos impactados com a notícia deste sublime amor, maior do que tudo, maior do que a vida, maior do que a morte. Amém. Eu e minha casa servirei